Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e do nosso pastor. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no livro de Sofonias, no capítulo 2, do verso 1 ao 3, que diz assim: Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Palavra dura e palavra, de repreensão do profeta Sofonias, que será também objeto de estudo do nosso próximo trimestre. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 13, que tem por título As Bênçãos Incomparáveis de Viver os Planos de Deus. A última lição do nosso trimestre, um trimestre muito abençoado, e no trimestre que vem, no próximo trimestre, nós estaremos estudando as profecias, com ênfase nos profetas menores. São 12 profetas. Nós estaremos estudando cada um deles no nome de Jesus. Nós iremos avançar na narrativa bíblica, porque essa última lição, ela trata até o fim do livro do Gênesis, até exaurir o livro do Gênesis. Nós já vimos o avanço da narrativa bíblica até o momento em que José ele interpreta os sonhos de Faraó. Nós falamos como é belo o texto em que José é chamado a se apresentar a Faraó, em que ele faz a sua barba, ele põe as suas vestes, como se tivesse ocorrendo algo que ele esperava há muito tempo. Esse texto essa passagem bíblica é muito linda. Então, o texto bíblico diz que Faraó ele tem um sonho em que 7 vacas gordas e belas saem do rio, e após essas 7 vacas saem também 7 vacas magras e feias, que consomem as primeiras 7 vacas gordas. E também de uma mesma haste saem 7 espigas de milhos bonitas, que são consumidas por 7 espigas de milhos feias, queimadas pelo vento oriental. Então Faraó, José revela esse sonho de Faraó. Ele diz: olha, o sonho é o mesmo. É importante nós atentarmos a esses detalhes das narrativas bíblicas, porque José diz: olha, o sonho é o mesmo. Então, os 2 sonhos que Faraó havia sonhado diziam respeito ao mesmo fato. Qual fato? De que haveria 7 anos de provisão e 7 anos de escassez. E José ainda diz: Deus está te revelando o que ele vai fazer. Então são 2 pontos importantes de destaque nessa lição. O sonho de Faraó, assim como o sonho de José, eram revelações do que Deus haveria de fazer. E assim como Deus deu 2 sonhos a José, ele também dá 2 sonhos a Faraó. Vale ressaltar, relembrar aqui, que José sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se prostravam diante do seu feixe, que ficava de pé. E também sonhou que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante dele. Então, era uma revelação. São 2 sonhos que diziam respeito ao mesmo fato, e também era uma revelação do que Deus havia de fazer. Então José ele sugere que Faraó levantasse alguém para administrar durante esses 7 anos de provisão, para suprir a necessidade do mundo antigo durante os 7 anos
de escassez, né? Um outro fato interessante é que os sábios e os magos do Egito não souberam interpretar o sonho, né? Os magos, eles dizem respeito àqueles que eram peritos, eram conhecedores, eram especialistas nas coisas ocultas. Então, no Egito, uma terra muito politeísta, né? Havia um grupo que mexiam com magias, haviam livros que diziam como revelar essas coisas ocultas, né? E esses magos eram pessoas especialistas nessa área, e eles também não puderam revelar. Então, diante da sugestão de José de se levantar um homem sábio para poder administrar, Faraó não teve outra pessoa a indicar senão o próprio José. De maneira que era evidente que o Deus de José tinha poder e tinha controle sobre todas essas coisas que haviam de acontecer. Então, Faraó vai colocar José sobre a administração de todo o Egito. Então, nada poderia acontecer, nenhuma decisão poderia ser tomada se não passasse por José. Diante disso, vai vir um tempo de escassez, né? E a fome vai chegar até a terra de Canaã, vai atingir a família de José. Então eu separei, antes de nós entrarmos no texto proposto pela leitura complementar, eu preparei aqui algumas passagens que vai nos orientar nesse avanço da narrativa bíblica, para que a gente também possa estudar todo o texto bíblico, né? Em Gênesis 42:6, diz assim: José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Então percebam, começou a vir pessoas das circunvizinhanças, né? Dos continentes próximos, onde estava concentrada a humanidade da época. O mundo estava restrito àquela região. Então, à medida que os pastos foram secando, os gados foram morrendo, né? As pessoas foram até o Egito para poder comprar comida. E assim o Egito se tornou uma grande potência, né? Uma grande potência mundial naquela época. Quando acabou o dinheiro, o texto bíblico diz que as pessoas começaram a vender ou arrendar as suas propriedades ao Egito. Então, as terras próximas ali, as propriedades no Egito, eram arrendadas. Então, a posse passou para o Egito e a pessoa passou a trabalhar ali para pagar a sua dívida a Faraó. E essa fome chegou até Canaã, então seus irmãos vão até o Egito buscar comida. E quando os seus irmãos são apresentados diante de José e eles se prostram, José percebe o cumprimento do seu sonho. O primeiro cumprimento se deu do sol e a lua e as 11 estrelas se prostrando diante dele. Por quê? É a honra que José teve no Egito, fazendo com que a sua família se submetesse a ele, né? E agora também, os irmãos de José se prostrando diante dele, né? Os feixes dos seus irmãos estavam diante de José. Então, ele diz: quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Então percebam, José reconhece que aquilo ali era o cumprimento do plano de Deus, do sonho que Deus havia revelado a ele. Então agora José vai começar a tramar uma espécie de prova aos seus irmãos, para verem se há nos seus irmãos um verdadeiro arrependimento do que eles fizeram. Então, em Gênesis 42, 21 ao 23, diz assim:
Então disseram entre si: na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondendo-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Esse período bíblico, essas passagens bíblicas, até o 45, esses capítulos, ele é envolvido de fortes emoções. José se depara com os irmãos que haviam vendido para o Egito, no momento em que ele estava sendo revestido de honra. E ele vê que aqueles homens, né, os seus irmãos, padeciam necessidade e competia a ele suprir essa necessidade. E os seus irmãos reconhecem diante dele, é levado, perceba que essa trama faz com que os seus irmãos se lembrem de toda a maldade que tramaram contra José, né? E fazem despertar nele o arrependimento. Eles percebem que há um juízo de Deus caindo sobre eles pelo mal que eles haviam cometido. Então José vai fazer o seguinte: olha, eu vou ficar com um dos seus irmãos, e escolhe Simeão, e vocês voltarão para a casa do seu pai e me trarão o seu irmão mais novo, que é Benjamim. Eu quero que vocês me tragam os seus irmãos mais novos como prova do que vocês estão falando para mim é verdade. Então, agora José vai começar a provar a fidelidade e o amor dos seus irmãos. E eles são postos à prova. Então, ele dá ordem aos seus servos para que coloquem mantimento para a viagem, para a família, né? E também eles devolvem o dinheiro. Então, quando chega numa estalagem, eles vão ver que o dinheiro que eles pagaram o mantimento foi restituído. Isso causa muita inquietação, porque eles não conseguem compreender o que Deus está fazendo com eles. Mas a memória da maldade feita ao seu irmão José está muito latente na memória dos seus irmãos. E a gente percebe na narrativa bíblica que o tempo se passa. Ao retornar à casa do seu pai, Jacó, eles não voltam imediatamente ao Egito, né? Eles só voltam quando aquele mantimento que eles levaram termina e eles precisam de mais alimento. Então eles têm que falar para o seu pai que não adianta voltar ao Egito se não levar Benjamim. E Jacó, inquietado com aquela situação, né, porque já havia perdido o seu filho José, ele acaba permitindo. Então lá em 43, 14, eu achei muito lindo, preparando esse devocional, o texto bíblico diz assim, palavras de Jacó. Jacó permite que eles levem Benjamim e diz assim: Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Naquela trama de que era necessário ir e levar Benjamim, e Jacó não querendo perder o seu outro filho, Judá se propõe a assumir essa responsabilidade de imputar sobre ele, caso eles não trouxessem Benjamim novamente ao seu pai. E essa palavra é muito interessante porque, mesmo Judá se propondo a assumir essa responsabilidade, Jacó coloca essa situação diante do Senhor. Ele diz: o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem. Então não é Judá que vai restituir Benjamim e Simeão, né? É o Deus Todo-Poderoso, é a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Essas narrativas bíblicas, e aqui eu começo a entrar no texto que nós lemos, ela vai nos remeter ao poder de Deus de julgar o homem, ao poder de Deus de trazer ao homem os seus atos de maldade, cobrar do homem os seus atos de maldade. O comentarista, ele usa uma expressão interessante na lição, no tópico 1.2, que diz:
querigmáticas. A revelação de José eram revelações querigmáticas, né? Eu vou deixar na reflexão aí o que é querigmático, né? A revelação de José foram revelações escatológicas do que iria acontecer. Revela que viria sobre o mundo antigo um juízo de Deus, né? E assim como os irmãos de José entraram diante de José como que no juízo de Deus, toda a humanidade também será colocada. Então, em Gênesis 43:30, diz assim: José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Então, eles voltam com Benjamim, né? E são colocados diante de José. Entrou no quarto e ali chorou. Que cena forte. Eu não sei se na sua mente vem essa imagem, mas na minha vem de maneira muito forte. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirva a refeição. Aleluia. José manda preparar uma ceia para seus irmãos. Ele vai comer e vai se alegrar. Oh, aleluias. Diante da presença daquelas pessoas que fizeram tão mal a ele. E em Gênesis 44:16. Então Judá respondeu: o que podemos dizer ao meu senhor? Então, após aquela refeição, José novamente vai dar provisão àqueles homens e vai colocar o seu copo na boca do saco de Benjamim e vai despedir. E antes que eles chegassem muito longe do palácio, ele vai mandar que os seus servos vão até os seus irmãos e tragam, né, como se eles tivessem roubado a José. E diz assim: que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Isso são palavras de Judá. O 17. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então José vai colocando os irmãos à prova. Então perceba que os irmãos já tinham perdido José por uma caravana ismaelita. Já tinham perdido Simeão, que ficou preso. E agora estavam também perdendo a Benjamim. No texto que nós lemos, no livro do profeta Sofonias, ele é um profeta, nós iremos estudar mais a fundo, que mais pregou o dia do Senhor. Na palavra de Deus, na Bíblia, o dia do Senhor é conhecido como o dia do juízo. O dia onde o Senhor trará a sua ira. O profeta Sofonias, ele profetizou no tempo do rei Josias. Né? O rei Josias, ele foi procedido pelo seu pai e seu avô, né? Os reis Manassés e Amon, que foram reis muito ruins. E naquele tempo, o povo achou que, por não vir o juízo imediato do Senhor sobre a terra, sobre as maldades que eles estavam praticando, eles praticaram os costumes dos povos pagãos, os ritos, os rituais religiosos dos povos pagãos, e a ira do Senhor não veio naquele momento. Então eles começaram a achar que Deus estava aceitando aquilo tudo de maneira pacífica. E Sofonias foi usado por Deus para anunciar: o dia do Senhor ele virá, então arrependam-se. Né? Então ele diz que buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura serei escondido no dia da ira do Senhor. A história de José nos aponta para um período em que se cumprirá ainda na terra, que é o dia do Senhor. Nós hoje, irmãos, estamos vivendo dias de misericórdia de Deus, onde o mundo em pecado anda cada um à sua própria vista, fazendo o que é agradável aos seus próprios olhos, muito parecido com o tempo do profeta Sofonias. Mas a igreja de Cristo precisa anunciar que virá o dia da ira do Senhor. Toda a nação, assim como congregou no Egito perante José, será congregada diante
da ira do Senhor. E a única maneira de se livrar da ira do Senhor é estar escondido debaixo das suas misericórdias. Então essa lição também nos leva a uma reflexão de que nós precisamos buscar ao Senhor, clamando pela sua misericórdia, para nos encontrar escondido diante da misericórdia do Senhor no dia do juízo vindouro. Então que essa palavra venha despertar em nós a necessidade de arrependimento, de nos escondermos da misericórdia de Deus. Que Deus continue falando melhor aos nossos corações. Que Deus venha trazer alegria e fortalecer a tua fé nesse devocional, no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da Escola Bíblica Dominical. E quem sabe, também trazendo um resumo dessa lição. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma sexta-feira de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.